Ontem aconteceu uma coisa bem legal no trabalho. A gente fez um churrasco. É o segundo churrasco que eu participo. E quando eu e a Isa a gente estava voltando para casa, estava comentando com ela que foi a primeira vez, a primeira reunião grande assim, que eu estava com pessoas que não falavam português, que eu me senti realmente à vontade com o nível de italiano que eu tenho. Isso para mim é uma grande conquista, porque eu ainda hoje tenho uma dificuldade de me expressar como eu me expresso em português. E, obviamente, quando a gente está perto de nativos, a gente não consegue fazer essa medição, porque a gente já se considera uma pessoa que não tem o nível de italiano, inglês, enfim, como o de um nativo, então a gente nem, às vezes nem se coloca num lugar de comparação. Mas é engraçado que antes, quando eu saía com a Isa, ela já está aqui há mais tempo do que eu, ela fala muito melhor do que eu conseguia olhar e falar, uau, eu tô realmente bem abaixo. E isso nunca me chateou, isso nunca me deixou desanimado, nada, não. Mas é claro que eu sinto uma limitação porque eu não consigo me expressar da forma como eu gostaria, eu não consigo falar o que eu gostaria, porque me falta vocabulário, né, para expressar tudo aquilo de uma maneira leve e natural, como eu faria no português. Mas ontem aconteceu uma coisa legal, eu não estava preocupado com isso, eu realmente estava me sentindo muito enturmado, né, estava me sentindo muito acolhido e no mesmo patamar ali de todos, mesmo sendo uma pessoa de fora, né, mesmo sendo um estrangeiro. E foi algo muito simples. A gente colocou música brasileira para tocar, porque eles adoram música brasileira. A gente fez o pão de alho. Eu e a Isa, a gente não come carne, muitas pessoas ali também não comiam, então também tinha uma opção vegetariana. E a gente acabou voltando tarde para casa, ali perto das 11 horas da noite. A gente chegou moído, obviamente. Eu e a Isa, a gente acorda 5 da manhã, todos os dias. E, e ontem era 11 horas da noite, a gente ainda estava chegando em casa. Mas isso não acontece sempre, então não tem problema a gente fazer isso de vez em quando. Tô aqui tomando meu whey com ginseng, que eu adoro. E o dia hoje vai se resumir pelo meu plano de estudar, meditar e ir para academia mais tarde. E talvez, se der tempo e se a gente conseguir ligar os horários, falar com os meus pais. Eu geralmente sempre gosto de falar com eles no final de semana, porque é quando eles estão em casa, é quando está menos corrido para eles. E, e é engraçado porque ontem eu tava conversando com a Isa e a gente tava conversando sobre uma outra conversa que ela teve com uma pessoa lá da festa. E ela disse assim que quando a gente está fora, né, quando a gente está morando em outro país e a gente tem que falar com a nossa família, é muito, é muito mais fácil falar com uma pessoa de cada vez, no particular, separar um dia para falar só com aquela pessoa, do que ligar para falar com todo mundo em conjunto. Porque quando você liga para todo mundo, você não consegue ter atenção para a conversa não flui, porque ela está sendo simplesmente pulverizada por um monte de olhares, de falas, às vezes até vazias, e o barulho às vezes não transmite nenhuma comunicação. Quando você fala com uma pessoa, só com aquela pessoa, você consegue ter de fato uma conversa mais fluida, mais profunda,
mais verdadeira. E aí eu falei, caraca, é verdade. Óbvio que é bom às vezes você ligar e falar com toda a família, mas você não acaba não comunicando nada. Vira sempre aquela troca de notificações de como tá o clima aí, como é que tá o tempo, como é que tá as coisas, você tá bem, você não tá. Vira mais um boletim informativo do que de fato uma conversa. E quando você fala com a pessoa e tem essa privacidade, você de fato consegue falar sobre coisas muito mais profundas. E eu falei, realmente, é melhor conversar com cada um de uma vez. Mas eu quero falar sobre ontem, como foi gravar os vídeos ontem. Ontem eu gravei um vídeo pequenininho na academia. Primeira vez que eu tinha feito isso também. Foi tranquilo. Obviamente o propósito de todo esse desafio é para que eu me acostume mais, para que eu me desafie a gravar mais vídeos, obviamente para eu melhorar a minha comunicação, a minha leveza, abrir a minha mente para entender que isso não é uma coisa impossível, tirar muito desse lado do perfeccionismo, que eu sei que eu ainda tenho, e isso aqui é uma forma de curar, e de deixar as coisas mais fluidas, no sentido de que eu ainda penso demais para fazer algumas coisas, e isso acaba evitando que de fato eu faça, acaba prejudicando a minha ação. Então esse descompromisso com a perfeição e de fato o compromisso só com fazer, como se eu tivesse que botar a cara ali todos os dias, independente do que eu tenho que falar, faz com que todo o processo seja um pouco mais fácil. Eu ainda não sei muito bem o que eu quero mostrar, então eu mostro aquilo que me vem na cabeça de mostrar. Obviamente eu estou o tempo todo querendo pensar, mas isso é muito inútil, mas isso não tem nenhum tipo de... Isso não é nada interessante. As pessoas não vão querer ver isso. Mas aí eu me lembro, tá, mas eu não estou fazendo isso para ninguém, eu estou fazendo isso para mim. Estou fazendo isso porque eu quero aprender algo que só a constância desse exercício vai me ensinar. Então, às vezes eu mostro pouca coisa. Obviamente, minha vida não se resume a só um vídeo de 6 a 15 minutos. Eu vivo muito mais do que isso, eu faço muito mais coisas do que isso. Mas, obviamente, pela dinâmica da ocasião, do momento, eu não consigo gravar, eu não consigo falar, eu não consigo narrar. Eu estou me permitindo não fazer a edição mais fantástica da minha vida nesses vídeos. É simplesmente um cortar e juntar os vídeos e exportar. Eu faço toda a edição em 2 minutos no CapCut. E, obviamente, tem jeitos muito mais profissionais de fazerem isso. Mas, de novo, se eu pensar, eu não vou fazer. Então, foi muito divertido. Ontem eu gravei um churrasco, gravei pessoas. Foi a primeira vez que eu coloquei mais pessoas nesses vídeos. E eu vou colocar algumas fotos, se é que eu já não coloquei, de como foi ontem. Foi muito legal. Tinham, acho que mais de 40 pessoas. E tava quente, tava legal, tava gostoso, tava agradável. Muito leve, uma festa muito leve. Nada de bagunça. E é isso. Agora eu vou meditar, vou escrever, faz parte do meu estudo, faz parte do meu aprofundamento, faz parte de todo esse processo que eu tô fazendo para me aprofundar mais ainda no meu trabalho, no que eu quero trazer futuramente com tudo que eu tô fazendo. E é isso, vamos começar o dia. Eu vou ter que dar um jeito nesse balão em algum momento, mas eu não sei o que fazer. Porque se eu desmontar ele, eu não sei se eu consigo montar de novo. O aniversário da Isa tá chegando, eu queria deixar ele montado lá. De certa forma, a nossa casa, por ser toda branca, não tem nada nas paredes. Isso aqui tira um pouco desse vazio que tem na casa. Não me irrita, mas também não combina nada, né? É completamente boom. É a única coisa vermelha chamativa que tem na sala. Não sei o que vou fazer ainda.